Olá, pessoal. Começa aqui o programa Especial Saúde. Muitos são os temas sobre a Covid que vêm sendo debatidos, discutidos. Se a gente deve ou não fazer o tratamento precoce, lockdown, enfim, muitos são os temas. E hoje trouxemos, então, uma grande referência da área médica, o Dr. Gonzalo Vecina Neto. Ele que é um dos principais médicos sanitaristas do Brasil, fundou e presidiu a Anvisa. Quem conversa com o Dr. Gonzalo Vecina Neto é a doutora Lúcia Bel Awad. Olá, pessoal que nos acompanha aqui no canal, no Especial Saúde, canal Biografias do jornalista Elias Awad. Estamos iniciando mais um programa aqui todas as sextas-feiras, às 20 horas, sempre trazendo informações importantes sobre a pandemia, com evidências científicas, grandes personalidades do cenário da saúde, né, médicos, cientistas importantes, procurando informar a população do atual cenário da pandemia, sobre as vacinas, o procedimento de vacinações. E, por favor, se você gostou da nossa entrevista, dê um like, acione o sininho para receber as notificações, inscreva-se no canal e compartilhe com os amigos. E hoje nós temos um convidado mais do que especial, já participou aqui outras vezes no nosso canal, e é uma pessoa muito importante, renomada, né? O nosso convidado é um dos principais médicos sanitaristas do Brasil, o professor Dr. Gonzalo Vecina Neto. O Dr. Gonzalo é fundador e ex-presidente da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, da Anvisa, e ex-secretário municipal de Saúde de São Paulo, ex-secretário nacional de Vigilância Sanitária do Ministério da Saúde. Dr. Gonzalo Vecina, muito obrigada pela sua participação aqui com a gente. Ora, o prazer é todo meu estar com você, estar com os nossos espectadores aí. Eu acho que é fundamental essa tarefa que vocês realizam de levar informação para a população. Estamos vivendo um período terrível da nossa sociedade, em que informação é uma matéria fundamental para que as pessoas possam transformar a sociedade, né? A informação, ela produz ações e ela é transformadora. Então, quero dizer que estou muito feliz de participar aqui, de tentar levar informação para o nosso público. Muito obrigada, viu, doutor Vecina, pelas suas palavras. A gente vem sempre agora, nesses últimos tempos, se empenhando, buscando coletar informações fidedignas, né? Porque existem várias informações e muitas, às vezes, fake news, e as pessoas acabam utilizando fontes erradas e informações erradas. E nós procuramos trazer personalidades e médicos, cientistas e pessoas renomadas como você para trazer e para conversar sobre esse momento tão difícil que nós estamos atravessando hoje no Brasil, que é essa pandemia da Covid-19, esse cenário tão, vamos dizer assim, difícil, um grande número de óbitos, infelizmente, sendo registrados diariamente, e número de pessoas infectadas também. E aí eu queria saber de você, né, doutor Gonzalo, essa situação do Brasil de aumento absurdo, assim, um aumento bastante expressivo do número de casos, isso ele é um reflexo de uma má administração, de uma falta de planejamento, ou a gente fica comparando o Brasil com outros países que são um pouco menores, né, como Israel, que já conseguiu vacinar boa parte da população, Reino Unido, estamos falando de países pequenos, e o Brasil é um país de dimensões continentais, né? Então, quando a gente fala do número de mortes e número de vacinados, a gente ainda acha que temos aí um longo caminho a ser seguido, e a impressão que a gente tem é que nós estamos bem atrasados. É isso mesmo, doutor Gonçalo? Eu não tenho a menor dúvida de que nós estamos bem atrasados. É óbvio que nós não temos como comparar o Brasil com Israel, com o Uruguai, mesmo com o Chile, não dá para comparar. Eventualmente, a Inglaterra, a Alemanha, dá para olhar de longe, mas mesmo assim são países muito diferentes. O Brasil, um país que, mal comparando, você poderia olhar para os Estados Unidos, poderia olhar para a União Europeia, né? Por aí, né? Indonésia é um país que poderia ser comparado, pelo menos demograficamente, ao Brasil. Mas, de qualquer forma, nós cometemos tantos erros ao longo dessa pandemia
que nós estamos, infelizmente, né, é duro falar isso para a população, mas nós estamos pagando o preço dos erros que nós cometemos. Nós negamos a importância do isolamento social. Estamos negando nesse momento. Então, o presidente da República nega, mas não é só o presidente que nega. Temos alguns governadores de estado que negam. O governador de Santa Catarina, o governador do Amazonas, negaram a importância de você promover um isolamento social, pelo menos um isolamento social mais importante. Segundo, prefeitos também têm negado. Quando a gente vê o prefeito de Bauru, do nosso estado aqui, negando a importância disso, e a cidade dele mergulhando num caos, né? Esses dias eu tive a oportunidade de participar de uma live com a secretária da Saúde de Araraquara, uma enfermeira fantástica, e conseguiu participar da montagem de um lockdown fundamental em Araraquara. Agora, a gente fala lockdown, fala assim, lockdown. Não é lockdown, é um monte de coisas. Quando você vê o que a Eliana fez lá em Araraquara, quer dizer, primeiro, monta um comitê científico, monta um comitê de gestão, chama toda a sociedade civil estruturada para conversar. Associação comercial, associação de industriários, associação de igrejas, educação, todo mundo faz reuniões para discutir o caminho, ou os caminhos. Aí, estrutura um processo de comunicação. 2 reuniões diárias transmitidas pelo rádio para a população saber o que está acontecendo, o número de casos, número de óbitos, ações que estão sendo desenvolvidas, pessoas que foram pegas na rua fazendo transgressão ao isolamento social, né? Monta um sistema assistencial para pôr de pé toda a assistência básica do município, monta um sistema de atenção domiciliar para os pacientes que não precisarem ser internados, poderem ser atendidos em casa, um 0800 para ligar 2 vezes por dia, médico ligando 2 vezes por dia para todos os pacientes em casa. Monta um hospital de campanha para expandir a capacidade de atendimento da Santa Casa, que fez milagres na cidade, a Santa Casa de Araraquara. Também ali perto, Américo Brasiliense, um hospital público que é tocado pela Faculdade de Medicina da USP de Ribeirão Preto. Suspende transporte urbano, tirou os ônibus de circulação urbano e intermunicipal, mas colocou alternativas para os trabalhadores de saúde, para os trabalhadores do comércio de alimentos e para os trabalhadores do comércio farmacêutico, para garantir que eles pudessem chegar. Suspendeu o transporte coletivo, porque sem suspender o transporte coletivo não tem lockdown. Então, o lockdown é necessário, doutor Gonçalo. Não tem outra saída. Não tem outra saída. Como é que a gente se infecta? Se encontrando com pessoas infectadas. Como é que a gente deixa de se infectar? Não saindo de casa. Então, não tem saída. Agora, não tem saída. Dá para ter lockdown sem dar comida para quem não tem comida? Pois não. é. Então, distribuição de cestas básicas, distribuição de comida na cidade, testagem. Araraquara faz mais de 1.000 testes por dia. Numa população de 250 mil habitantes, faz mais de 1.000 testes por dia. Só que tem um detalhe. Ela pede o teste de manhã, de tarde está pronto. Ela compra os testes da Unesp e paga por teste R$90. Ela gasta por dia R$90 mil em teste. Agora, por quê? Porque quando você identifica uma pessoa que está infectada, você tem que isolar essa pessoa. Tem que isolar. E aí há uma negociação para isolar essa pessoa. Então, não se trata de, vamos fazer um lockdown. Não é vamos fazer um lockdown. Tem que montar uma estrutura que consiga dar conta das necessidades da sociedade, ao mesmo tempo em que diminui o número de contatos. O que aconteceu em Araraquara? Apesar da P1,
que eles estão lá com a variante Manaus. 90% dos casos da cidade foram a variante Manaus. Isso é outra coisa. Eles foram sequenciar aqui no IMT, no Instituto de Medicina Tropical. Pegaram amostras na cidade e vieram sequenciar aqui no IMT, para chegar a essa conclusão, que eles estavam com a P1 circulando. Por que é importante saber se era a P1 ou qualquer outra? Porque a P1 tem uma transmissibilidade muito mais agressiva. Então, saber que está trabalhando com um bicho pior é importante para a gente tomar mais cuidado. E como então, a gente não consegue sequenciar todo mundo e vários locais, então, por isso que tem que ter essa restrição rigorosa. Quem está infectado, separa. Não é? E inteligente, né? Então, eles conseguiram um sucesso. Reduzir o número de casos novos umas 4 semanas após o início, isso foi a semana passada, reduziu em 80%. Sexta-feira anterior, não esta última, a outra, eles tiveram 0 óbitos, uma cidade que chegou a ter mais de 40 óbitos por dia. Olha. Ou seja, eles conseguiram agora chegar numa posição de reabrir a cidade. Ao mesmo tempo, na mesma região administrativa, São Carlos tomou uma decisão completamente diferente. Hoje, 40% dos pacientes internados em Araraquara são são-carlenses. Olha! Porque São Carlos está em colapso. Está em colapso. Não tem mais aonde internar pacientes. Então, não tem saída, tem que fazer lockdown. Né? Quem questiona lockdown não tem consciência, não tem conhecimento da gravidade da situação, né, doutor Vicente? É ignorante. É ignorante. Quem questiona o lockdown é ignorante. Ou mal intencionado. Ele quer que as coisas não dêem certo. Se você quiser que as coisas não deem certo, se você quiser que morra até não parar mais, porque é o que nós estamos vivendo. Ou que tenha imunidade de rebanho, né? Não, se infecta todo mundo e todo mundo... O problema é que infectar todo mundo para todo mundo ter a doença significará ultrapassar 1 milhão de mortos. Nossa Senhora! Não tem outra alternativa. Para você conseguir infectar 70% da população brasileira, você vai ter mais de 1 milhão de mortos pelas estatísticas que nós temos hoje de letalidade. Nós já estamos em 320, 330 mil mortos. Vamos chegar até julho em 500 mil mortos. Nossa. E se não conseguirmos dominar essa situação, no final do ano, em 1 milhão de mortos. Então, doutor Vecina, só que, por outro lado, esse lockdown a gente entende perfeitamente que é necessário, já foi provado por A mais B, que é o que funciona neste momento, porque o processo de vacinação está lento, e infelizmente, né, e aí a gente tem que realmente adotar ainda mais o lockdown e as medidas restritivas. Por outro lado, você tem toda uma situação socioeconômica também que está se agravando com o desemprego, a inflação crescente, né? Nós temos hoje 19 milhões de pessoas passando fome no Brasil. Então, eu acho que o governo federal tinha que dar esse contraponto, oferecendo cestas básicas, o auxílio também, que é imprescindível, né? Qual que é a sua opinião? Sem alimentação, não tem como fazer lockdown, né? Veja, lá em Araraquara, essa foi uma das providências que o prefeito tomou. Distribuir cestas básicas e distribuir cartão de alimentação. Uhum. Cada pessoa em situação de risco social recebe um cartão alimentação com R$800 carregados para usar em alguns comércios parceiros da prefeitura. Coisa semelhante, por exemplo, o governador do Maranhão está fazendo lá para conseguir minimamente isolar a população. Mas não tem saída, tem que fazer isso. Então, mas por que os governadores, né, os prefeitos não adotam essa sistemática de uma forma padronizada? Porque a gente percebe que cada município, cada local está agindo de uma forma. Acho que essa questão é uma questão que exige algum nível de coordenação nacional. E a decisão que o Supremo
o Supremo Tribunal Federal tomou de permitir que estados e municípios construam seus caminhos, foi na justa razão em que o governo federal se retirou de campo, né? Então, sem ter uma coordenação nacional, sem ter um projeto nacional, é muito difícil você conseguir coordenar localmente um país desse tamanho, com 5.600 municípios. Quase cada cabeça uma sentença. E aí você tem realmente um clima muito ruim. Junte a esse clima de não ter exemplos, de não ter uma coordenação nacional, porque eu já disse, lockdown não é fechar, lockdown é estruturar para fechar, se comunicar para fechar, né? Então, não temos isso, e por outro lado, não conseguimos dar sequência à vacinação. Então, num primeiro momento, a Fundação Oswaldo Cruz teve problemas de produção. Esta semana, o Butantan ficou sem o insumo farmacêutico ativo para fazer invase de vacinas. Aconteceu algum problema na China, eles não estão recebendo o IFA. Então, pelo visto, nós vamos passar esse ano, apesar do acordo feito pelo Butantan com a Sinovac e pela Fiocruz com a AstraZeneca, é um acordo de 350 milhões de doses de vacina. Mas, pelo que tudo indica, nós vamos passar apertado para conseguir produzir esses 350 milhões de vacina. Não tem vacina pronta no mundo. Quer dizer, o que tem é isso. O Butantan e a Fiocruz estão trazendo matéria-prima e invasando aqui no Brasil, porque não tem capacidade de invase fora do Brasil, no mundo, né? Agora vem essa história aí que estão falando lá no Congresso Brasileiro de usar fábricas de remédio para animal para fazer vacina. Bom, primeiro é uma bobagem completa e irracional. As exigências de uma fábrica de vacina de animais são muito diferentes das exigências de uma fábrica de vacina para humanos. Tanto é que, quando eu estava criando a Anvisa, nós nos propusemos a fazer a fiscalização de fábricas da medicina veterinária também. Eles não aceitaram. Não, vocês são muito exigentes. Nós, para produzir para animal, não precisamos dessa exigência. Isso eu participei de discussões e de mais discussões no Ministério da Agricultura. Nos Estados Unidos, a medicina veterinária ela é controlada pelo mesmo FDA que controla a medicina humana. Mas, de então, qualquer os critérios lá são outros, são mais rigorosos. São mais rigorosos. Então, agora estão falando de bobagem, né? O problema, se o problema for invase, nós temos várias fábricas de medicamentos humanos que têm capacidade de fazer invase. Mas Fiocruz e Butantan têm capacidade para fazer esse invase. O que não tem é IFA. As duas fábricas chinesas, a fábrica chinesa que é licenciada pela AstraZeneca e a Sinovac, que produz a vacina do Butantan, elas não estão conseguindo entregar o IFA em volume suficiente para o Brasil, né? E só a China e a Índia que produzem os IFAs, né? Na verdade, não é só a China e a Índia. A própria AstraZeneca tem fábricas na Irlanda. O problema da produção de medicamentos hoje é uma rede mundial. Então, tem alguns países que se especializaram em medicamentos. A Irlanda é um deles. Aqui no Caribe, Puerto Rico é outro país especializado em produção de medicamentos. O que quer dizer especializado? Tem mão de obra barata, uma política de impostos mais baixos e, eventualmente, também pode ter exigências ambientais menos importantes. Esse é o caso da Índia, por exemplo, né, que concentra grande parte da produção mundial. Mas Irlanda, Puerto Rico, a Índia e a China hoje são os grandes hubs de produção de medicamentos. Mas na Alemanha tem fábricas de medicamentos. A Pfizer
tem pelo menos uma das suas fábricas na Alemanha. No Canadá tem fábrica de medicamento na maioria dos países, só que são as grandes produtoras, né, as multinacionais. Uhum. O fato é que nós estamos dependendo da produção da fábrica que tem um acordo de produção na China com a Oxford AstraZeneca. Ali ao lado você tem o Serum Institute, que é uma fábrica indiana que produz para a AstraZeneca, mas que a AstraZeneca ela distribuiu o processo de produção das vacinas dela pelo mundo e tem os seus acordos de entrega de vacina. Uhum. Então, esses acordos que ela vai fazer cumprir, né? E no caso da China, estamos tendo lá algum tipo de problema com a China. Provavelmente, uma parte da explicação disso é que a China está tentando também cobrir a sua população. Ela está exportando 50% do que ela produz, mas ela tem que ficar com 50% pelo menos do que é produzido lá para vacinar a sua própria população. Uhum. Semelhantemente ao que está acontecendo na Índia. A Índia também está passando por um perrengue maior ainda, porque está havendo um crescimento do número de casos, e eles estão querendo impedir qualquer exportação para conseguir primeiro vacinar os seus 1 bilhão e 300 milhões de habitantes, né? Então, essa situação ela vai se arrastar por muito tempo ainda, até que a gente consiga toda a população imunizada, né? E de o que acordo... a gente precisa, com certeza, isso que você está falando é verdade, só que a gente tem que tomar um pouco de cuidado, primeiro, com não fazer nada. Não fazer nada significa deixar essa doença correr solta, um monte de mortos e, pior, dá oportunidade do aparecimento de muitas novas variantes, o que é um risco para o mundo inteiro, né? Então, essa é uma questão. A outra questão é a gente ficar imaginando soluções fáceis. Assim, já que o governo não consegue comprar, a iniciativa privada vai e compra. Nenhuma multinacional vai vender para a iniciativa privada. Já que o governo não consegue comprar e a Anvisa é uma pedra no meio do caminho, vamos tirar a Anvisa da aprovação de vacina para que a gente compre a vacina que a gente conseguir achar no mundo. Aí vamos comprar vacina daquelas que foram vendidas lá em Belo Horizonte. Eu não acho recomendável aquela vacina para a população brasileira. Só tomar cuidado. Então, o grande problema é a criatividade para o mal que o brasileiro tem, né? Porque essa ideia de tirar a Anvisa, a ideia de fazer vacina em fábrica de medicina veterinária, a ideia de comprar vacina pela iniciativa privada, e furar a fila, é tudo ideia de jirico. Precisa mesmo, né? Precisa ter muita clareza da situação, muito conhecimento, assim como você tem, né? Propriedade no assunto, para poder dar essas informações corretas e para a gente ter ações assertivas, porque é um momento muito delicado e ações errôneas podem custar muito caro, né? E até o Congresso recentemente estava discutindo a quebra de patentes de vacina contra a Covid, né? Eu queria saber a sua opinião em relação a isso. Essa é outra bobagem, né? Veja, a propriedade intelectual, a proteção da propriedade intelectual de ideias é uma coisa discutível, né? Porque quando você protege uma ideia, você cria um monopólio. Então, o detentor da patente, ou seja, o inventor, ou o proprietário da invenção, ele, durante 20 anos, tem a primazia da exploração daquela patente. É basicamente isso que a lei de patentes no mundo inteiro obriga. E no mundo inteiro, hoje, por causa dos acordos comerciais, se respeita a patente. O país que não respeita a patente está fora do comércio mundial. Isso é um acordo comercial que foi feito no mundo inteiro. É muito criticado, porque é por capitalismo, não sei o quê, não sei como vai. Tá bom, ok. Só que, se você ficar fora desse mundo, você está fora do mundo.
E não é bom ficar fora do mundo, porque nenhum país sobrevive sem comerciar com os outros países. Então, essa é a Nós não primeira questão. estamos no momento de arriscar, né, doutor Vecino? Nem sonhando. A outra questão é, muito bem, quebrar patente significa ter acesso a um bem essencial. Ok, podemos quebrar patente. A lei brasileira de patentes, como a lei de todos os países, tem lá o artigo 71, que fala: nas emergências sanitárias, as patentes poderão receber licenciamento compulsório. Já está lá, não precisa fazer lei nenhuma. Uhum. A única questão que precisa acontecer é o governo precisa ir lá e falar: faça-se o licenciamento compulsório da vacina da AstraZeneca, qualquer coisa assim. Agora, o que acontece quando você fala faça-se o licenciamento? Quando eu quebro, como diz o povo, a patente? Não acontece nada. Por quê? Porque o que está depositado no INPI de conhecimento para comprovar que você é o detentor da patente é insuficiente para você fazer uma cópia. Ninguém deposita o pulo do gato. É lógico. Deposita algumas informações no INPI para garantir que, se alguém quiser copiar, você juridicamente possa dizer: minha patente está depositada, ele não pode copiar minha patente. Uhum. E aí a justiça nunca errou no Brasil, dá ganho de causa para o detentor da patente. Então, essa história da quebra da patente é uma história que tem sido defendida, inclusive por gente até muito séria, muito boa, mas é gente que não sabe o que é preciso fazer para fazer uma quebra de patente. Eu acho que a única maneira de você conseguir produzir um produto é fazendo engenharia reversa dele. Você tem que desconstruir o produto para conseguir fazer uma cópia dele. Quando você consegue fazer uma cópia, aí você pode fazer a quebra da patente. Por quê? Porque você tem o produto. Caso contrário, você não tem o produto. Então, se hoje nós quebrássemos a patente de qualquer um dessas vacinas, nós não seríamos capazes de copiá-la. O que o Butantan e a Fiocruz fez é o caminho. Chama-se, tecnicamente, chama-se encomenda tecnológica. O Butantan e a Fiocruz fizeram uma encomenda tecnológica a 2 laboratórios para ter a transferência de tecnologia, pela qual eles pagarão, mas é um irrisório frente ao valor da patente. Eles vão receber esse conhecimento, vão fazer a vacina aqui no Brasil e vão pagar a Sinovac e a Oxford por terem recebido esse conhecimento. E aí vão passar a produzir aqui no Brasil. É lógico que tem muito mais suor aí do que quebra-patente. Então, quebrar patente não resolve nada. Esse é um assunto que eu estudei muito. Infelizmente, não tem uma mágica de quebrar patente. Tem muito trabalho atrás. E uma política pública. O Brasil hoje consome, do dinheiro que ele gasta com medicamentos de alto custo, cerca de 40% a 50% do total de dinheiro que gasta com medicamento, com cerca de 30 a 40 drogas, que são ultra caras, essas 30 a 40 drogas. Então, pegar uma delas e transformar num alvo de um licenciamento compulsório seria fantástico. Desenvolveu, agora vamos brigar com o dono da patente. E aí começa a produção local. Esse é o caminho. Agora, sair por aí falando, vou quebrar patente, eu sou... Isso significa manter esse clima de fecha e abre até fevereiro. E manter as pessoas informadas de que não tem jeito, sem lockdown, até fevereiro. Vai ser muito difícil manter essa situação. Com um presidente negacionista que acha que hidroxicloroquina e vermectina resolvem um problema quando elas criam outros problemas, né? Então, infelizmente, não sei o que os Estados Unidos vão fazer lá. Deve estar sobrando lá para eles uns 200 milhões de doses de vacina. Mas, com certeza, eles, a Inglaterra, a União Europeia, que também comprou vacina para vacinar 2 vezes a população deles, eles vão distribuir essas vacinas, não vão deixar estragar. Agora, eles vão fazer uma
Será que eles vão escolher o Brasil, por favor? Não, não vão. Não? Não vão, porque nós somos um país de renda média. Veja, se você pegar todos os países africanos, que país africano tem a condição socioeconômica do Brasil? Nenhum tem a condição socioeconômica. Nem a África do Sul tem essa condição socioeconômica. Então, esses países africanos têm muito mais razão de receber um excedente de vacina do que o Brasil. Mesmo os países latino-americanos, se você pegar aí a Bolívia, a Venezuela, o Equador, onde tivemos um colapso terrível em Quito, né? Então, esses países, humanitariamente, têm muito mais razão para receber a vacina do que nós. O Vietnã, a Tailândia, o Laos, o Camboja, têm muito mais razão de receber a vacina do que o Brasil, do ponto de vista socioeconômico. Do ponto de vista sanitário, aí quem sabe, até porque, como você disse, né, se nós não conseguimos estabelecer uma situação mundial de controle do vírus, nós iremos continuar produzindo variantes que poderão voltar para o hemisfério norte e pegar aquela população vacinada com uma vacina que agora não tem mais efeito. Exatamente. E, portanto, eles vão enfrentar uma segunda pandemia. Acho que eles vão pensar nessa questão sanitária na hora de distribuir, viu? Tomara, tomara. Porque nós não precisamos de muito. Nós, com mais umas 100 milhões de doses, nós fechávamos em setembro a vacinação de toda a população com mais de 18 anos no Brasil. Se as doses da Pfizer e da Janssen chegarem no terceiro trimestre, a gente vacina a população do Brasil junto com as doses da AstraZeneca e da Sinovac, né, do Butantan e da Fiocruz. Não dá para também fazer milagre, né? Tem que uma parte das vacinas que o Butantan e a Fiocruz ficaram de entregar para a população brasileira terão que ser entregues. E temos que também ficar preocupados, porque crianças têm que ser vacinadas também. Só que precisa terminar de fazer os testes. Provavelmente, em meados do segundo semestre, boa parte dessas vacinas já terão testado em crianças. Os resultados que estão sendo obtidos são bons até agora, ou seja, é uma vacina segura também para criança. E aí nós vamos ter que começar a vacinar criança. Quando? Provavelmente no final do ano alguns países já estarão começando a vacinar crianças, porque se as crianças ficarem sem vacina, por pouco vírus que elas peguem, elas vão se infectar, e aí então precisamos vaciná-las também. Sem sombra de dúvida, né? É um grande desafio. Agora, uma curiosidade, a China, ela tem se mostrado solidária com o resto do mundo, principalmente com o Brasil, porque, afinal de contas, tudo começou lá, né? Ela tem condição de segurar esse desafio da pandemia, dessa nova doença, agora está voltando a economia lá aos poucos, né? A situação por lá está controlada, eles têm monitoramento em tempo real da doença, quem está, quem não está, monitora as pessoas. Em relação ao mundo, assim, a gente escuta muito pouco falar sobre a China, né? Você acha que eles estão agindo de forma correta? Qual que é a sua opinião? Veja, agindo de forma correta é uma pergunta não respondível, né? Porque a forma correta exige um ponto a partir do qual você observa. Quer dizer, se eu falar do ponto de vista do Brasil, eu vou falar uma coisa. Se eu falar do ponto de vista dos chineses, vai ser outra coisa. De um inimigo da China, de um amigo da China, vão ser pontos de vista diferentes. Então, o que eu acho é que eles estão usando a vacina como um instrumento de diplomacia, sem nenhuma dúvida, né? Então, a distribuição de vacina para países onde a China tem interesses econômicos, como são alguns países da África, que têm algum tipo de commodity que interessa a eles,
como minerais de terras raras, níquel, enfim, urânio. Com certeza, esses países estão recebendo e receberão doses da China, mas faz parte dessa diplomacia de vacina. Como os Estados Unidos vão fazer diplomacia de vacina com as vacinas que lhes sobram, e a mesma coisa ocorrerá com a União Europeia, né? Uhum. A China tem feito isso lá em volta dela, a Índia tem feito isso, né? Tem distribuído vacina para alguns países ali, para o Butão, para o Sri Lanka, que é um país com o qual a Índia teve relações pouco amistosas durante uma parte importante da história deles, né? O Sri Lanka é aquela ilha grande que fica ao sul da Índia, né? Chamava Ceilão, né? Mas, enfim, eu acho que esses países estão utilizando o poder da vacina para criar um modelo de diplomacia que os beneficie num futuro próximo do ponto de vista econômico. Eu não tenho a menor dúvida disso. E eu entendo, eu não acho, posso não achar correto, mas eu entendo que eles estejam atendendo inicialmente aos seus próprios interesses, né? Certo. Eu já fico satisfeito se a China não segurar os insumos farmacêuticos ativos das 2 fábricas que estão enviando vacina para o Brasil. Eu fico satisfeito se não retiverem esse insumo farmacêutico ativo, né? Porque eles estão tendo um número muito baixo de casos. Como eles têm uma capacidade muito dramática de obrigar as pessoas a serem testadas e obrigar as pessoas a se isolarem, eles estão tendo um número de casos muito baixos. A China, em número de casos por milhão de habitantes, é um dos países mais tranquilos do mundo. Por causa da ditadura, né, que eles vivem lá. Pois é. Mas, enfim, né? Se Deus quiser, a gente chega lá, né, doutor Vecina? Essa situação, em breve, as vacinas já estão sendo disponibilizadas, as pessoas têm que ter essa consciência de que o momento ele requer esse distanciamento, essas restrições, mas tudo isso vai passar, as vacinas funcionam, os procedimentos de vacinação mostraram que inibem a forma grave e forma leve da doença. A gente não sabe muito sobre transmissão, né? Mas, em breve, nós teremos resultados aí daquele estudo na cidade de Serrana, né? Feita pelo Instituto Butantan. Vai dar certo, com certeza vai dar certo. Já está dando. É que os dados ainda são conflitantes, porque nós estamos tendo dados de uma cidade que ainda não passou. A segunda dose está sendo aplicada por agora, né? Então nós não temos. Mas, por outro lado, os resultados da aglomeração, etc., ainda estamos vendo, está tendo casos na cidade, está tendo óbitos. Então nós vamos ter que esperar um pouco mais para ver a queda do número de casos e de óbitos, ou seja, em torno de 20 a 30 dias após a segunda dose na boa parte da população. Sem sombra de dúvida. E nós estamos chegando aos momentos finais aqui da nossa entrevista. Queria muito agradecer o nosso bate-papo de altíssimo nível. É muito gratificante sempre tê-lo aqui no nosso canal. Queria que você deixasse as suas palavras finais para as pessoas que estão nos ouvindo aqui no canal. Eu acho que eu não me canso de repetir que é lógico que essa pandemia trouxe para nós um desastre sanitário, milhares de mortes desnecessárias, enfim, tudo isso. Porém, nós não podemos deixar com que isso passe sem que a gente extraia disso o maior número possível de boas lições. Então, eu já disse isso, acho que inclusive aqui com a UAD, e vou repetir novamente. Que boas lições são essas que nós não podemos esquecer? Primeiro, uma boa lição é
Não se pode agredir impunemente o meio ambiente e achar que tudo vai continuar igual. Quando a gente agride o meio ambiente responde às agressões tentando se proteger. Esta pandemia é fruto de uma agressão ao meio ambiente, uma pressão ecológica sobre o vírus que vivia tranquilamente lá no morcego. Só que nós fomos expulsando o morcego cada vez mais para longe, e isso teve consequências para o vírus, que resolveu criar uma alternativa para ele. Então, vamos tomar cuidado com o meio ambiente, vamos tomar cuidado com o que nós estamos fazendo na Amazônia. Talvez o próximo vírus seja um vírus incomodado que morava quietinho lá na floresta, que nós destruímos, e aí ele vai ter que encontrar um jeito de continuar existindo, ocasionando uma nova pandemia. A segunda lição importante é, nesta pandemia, nós estamos aprendendo o valor da desigualdade social. Os negros são 3 vezes mais presentes entre os mortos do que os brancos. Por que que os negros morrem mais do que os brancos? Porque os negros são pobres e não porque são negros. Por que que do total de vacinas que nós aplicamos até agora, isso é um dado da agência pública, nós tivemos até agora 33 milhões de doses aplicadas entre primeiras e segundas doses. 19% dessas doses foram aplicadas em negros, 81% em brancos. Por quê? Nós não escolhemos vacinar branco, nós escolhemos vacinar idosos. Só que os negros não vivem tempo suficiente para ficar velho. Nossa, olha que dado interessante isso. Essa é uma questão importante. Importante, é verdade. Vidas negras importam. Nós temos que tomar cuidado com a questão da desigualdade social. Como é que combate a desigualdade social? É ensinando a pescar, me dirão. Não só ensinando a pescar. Além de ensinar a pescar, nós temos que distribuir renda. Este é um desafio de toda a sociedade moderna que quer ser civilizada. Acho que esse é o outro grande ensinamento. Frente a esses 2 ensinamentos, resta um terceiro. O novo mundo só existirá se cada um de nós quiser que ele exista e faça a sua parte na construção desse novo mundo. Então, eu queria conclamar vocês a fazer parte desse sonho, dessa utopia, que é criar um novo mundo melhor, mais humano, mais igual. Muito obrigado. Nossa, doutor Vecina, sem palavras para descrever e agradecer as suas palavras, a sua participação, os seus ensinamentos aqui, as informações trazidas, e você que está nos ouvindo, compartilhe essa entrevista com seus amigos. Certamente, informações valiosas. Muito obrigada, doutor Vecina, pela sua participação. Você que gostou da entrevista, dê o seu like, compartilhe com os amigos e até a próxima entrevista, gente. Muito obrigada, doutor Vecina. Tchau, Obrigado gente. a vocês, boa noite. Muito bem, como eu prometi, o programa realmente foi muito especial. O Dr. Gonzalo Vecina Neto, um dos principais médicos sanitaristas do Brasil, fez alertas aqui incríveis com a doutora Lúcia Belhade e principalmente um encerramento de arrepiar. Realmente tocou o coração de todos nós. Então vamos colocar em prática aquilo que o Dr. Gonzalo Vecina Neto nos orienta. Olha, um grande abraço para você, obrigado pela sua audiência, inscreva-se no canal e até o próximo programa. Tchau, pessoal!